Olá, eu sou a Gisele, advogada, especialista em Direito do Trabalho, e vim de novo falar um pouquinho das questões emergenciais, especialmente a MP 936 e algumas dúvidas que têm surgido na prática na hora de lançar os acordos, na hora de fazer os acordos com os empregados, na hora dos empregados pegarem um acordo e ver se está certinho ou se tem alguma coisa para ser reclamado ali. O que é importante dizer é que teve uma novidade no dia 22 de abril e foi publicado, acho que no dia 24, onde o Ministério da Economia, por conta de algumas divergências que estavam havendo, regulamentou, na realidade, dando uma aplicabilidade um pouco mais prática para a MP 936, através de uma portaria. O número da portaria é 10.486 de 2020. E ela fala sobre processamento e pagamento. Então, muitas das dúvidas que chegou para mim foram assim: olha, minha empresa suspendeu meu contrato, eu assinei aquele contrato lá de redução de carga e salário, mas até agora eu não sei quando vou receber, qual que é a forma que nós vamos receber e tudo mais. E a empresa também, às vezes, já fez um acordo, achou que 15 dias era suficiente, no meio do caminho se viu diante das ausências de manifestação do poder público com relação ao prosseguimento dessa pandemia ou não, até quando vai durar esse estado de pandemia, e tudo isso tem trazido bastante insegurança para todos eles. E essa portaria trouxe algumas soluções para tudo isso, mas tem coisa que na prática ainda vai ser muito discutido, principalmente depois. Dando uma lidinha aqui, que eu anotei algumas dúvidas e eu achei interessante trazer. Existe prazo para que a gente possa começar dando esse start para reduzir carga ou suspender o contrato de trabalho? Veja bem, a MP não fala de um prazo específico para início, né? Para até quando eu posso mandar os acordos individuais, né? E isso é uma novidade. Lógico que por ser MP tem um caráter de urgência e relevância, segundo a Constituição Federal, tem um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Esse é o prazo da MP. Então, para que ela tenha vigor, ela ainda esteja valendo, a gente conta esse prazo da Constituição Federal. Por quê? Ou enquanto durar o estado da pandemia. Porque no início da MP, ela alude a um estado de calamidade pública. Enquanto durar o estado de calamidade pública, implica-se que ela vai continuar em vigor. Provavelmente, se antes desse período dos 120 dias, 60 prorrogáveis por mais 60, conforme descreve a Constituição Federal, eu acredito que vai sair alguma norma tirando a vigência dessa medida provisória. Então, por enquanto está valendo, você pode fazer ainda o acordo individual para suspensão do seu empregado, e você pode fazer a redução de carga, conforme você achar mais coerente. O interessante, antes de tudo isso, antes de começar a estudar sobre isso, antes de aplicar na sua empresa, é ver se realmente você precisa fazer esses acordos individuais. O que acontece na maioria das vezes? O RH ele vai fazer um raio-x na sua empresa e ver quais empregados vão ser necessários durante esse período. Então, é muito importante você começar essa análise para entender: olha, minha empresa está podendo abrir 100%, não está podendo abrir 100%, eu posso trabalhar com uma carga reduzida ou não, mas eu tenho uma demanda maior que aumentou nessa época. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque se aumentou a demanda, não tem razão para você reduzir carga e não tem razão para você reduzir salário. Até porque, se você o fizer e ainda continuar cobrando do seu empregado que ele esteja trabalhando em horas extras, geralmente em teletrabalho, em home office, a gente acaba vendo que os empregadores às vezes colocam sobre os empregados um jugo muito grande. Então, na verdade, eles estão reduzindo carga, entre aspas, mas na realidade, no papel. O que acontece? Está em casa, em home office, em teletrabalho, trabalhando às vezes às 8 horas diárias ou muito mais. Quer dizer, a redução de carga não está se aplicando. Então, tudo que a gente for colocar no papel tem que ter
consonância com a realidade dos fatos. Então, se realmente você está com alguns empregados que não tem como você aplicar agora, o setor dele está fechado, não tem como ele trabalhar, suspende o contrato. É a opção mais válida. Olha, mas eu preciso do trabalho dele, mas o setor é administrativo, a demanda diminuiu. Então, eu acredito que eu consigo colocar ele em teletrabalho home office, mas eu precisava dele, já que são 4 pessoas no setor, olha, eu vou diminuir para 50% a carga e o salário. Você pode fazer, ainda está em tempo. Outra dúvida muito importante é: pode alterar o acordo individual já celebrado? E isso, a portaria do Ministério da Economia já trouxe essa resposta. Sim, todos os acordos podem ser alterados, e aí a gente fala de alteração de um monte de possibilidades nesse meio do caminho. A gente fala de uma prorrogação daquele acordo individual. Então, por exemplo, o RH viu, olha, eu acho que até o dia 30 de abril a gente vai abrir empresa. Bom, hoje é 30 de abril, tô gravando esse vídeo. A empresa ainda não abriu, quer dizer, o governo do estado de São Paulo ainda não liberou algumas escolas, por exemplo, de abrir. Né, escolas particulares, o shopping não abriu, o comércio não abriu. Então, nós estamos aí no meio do caminho e a gente não sabe qual vai ser o final dessa história. O que eu tenho aconselhado meus clientes? Olha, já que você não sabe qual que é o final da história e tem essa possibilidade de você alterar esse acordo individual, então, por exemplo, se você fez 15 dias, já coloca a diferença disso no patamar máximo. Então, qual que é o limite para suspensão, por exemplo, do contrato de trabalho? O limite é 60 dias. Suspender o contrato de trabalho dos empregados para que eles fiquem em casa recebendo pelo governo é 60 dias, o máximo. Mais do que isso você não vai conseguir. Então, se você pediu 15, você consegue fazer a alteração desse acordo individual para mais 45 dias. E é isso que eu oriento. Coloca os 45 dias. Vamos supor que no dia 10 de maio a gente já tem uma posição do João Dória, né, do governador, para retorno das atividades. Aí nós vamos fazer uma alteração daquele acordo individual. E aí essa alteração, e todas as alterações têm que ser feitas, elas têm que ser comunicadas. A gente costuma falar que essa necessidade de comunicação, a gente fica muito preocupado em notificar o Ministério da Economia, notificar o sindicato, mas o empregado às vezes é pego de surpresa. É lógico que, como eu falei em vídeos anteriores, existe uma flexibilidade de comunicação. Então, a gente pode fazer uma comunicação via WhatsApp, eletrônica ou uma outra forma alternativa, mas o empregado tem que ser notificado disso em 2 dias antes. Então, ele tem que se preparar para também essa alteração, tanto para uma prorrogação, uma redução do prazo. Então, eu aconselho todos a colocarem um prazo máximo e depois fazer essa alteração. O Ministério da Economia tem que ser notificado também, 10 dias. Eu vou até ler aqui a letra da portaria que fala exatamente sobre isso. Olha, artigo 10. O empregador e empregado poderão alterar a qualquer tempo os termos do acordo pactuado, informado ao Ministério da Economia. Então, tem essa condição, informar o Ministério da Economia. Qual que é o prazo? Parágrafo 1º. O empregador deverá informar os dados do acordo alterado na forma prevista no artigo 9º em até 2 dias corridos, contados da nova pactuação. Então, por exemplo, hoje nós pactuamos uma prorrogação do contrato de trabalho. Tem 2 dias corridos para fazer essa informação junto ao Ministério da Economia. E tudo isso é para também uma adaptação do sistema. Existem prazos, inclusive, para pagamento. Existe uma série de responsabilidades que o empresário acaba se colocando como responsável aí por essa informação, exatamente para evitar, por exemplo, olha, estava acordado que era 60 dias de suspensão e agora nós tivemos que voltar com 20 dias. Então, se tivermos que voltar com 20 dias, né, haverá um pagamento em 30 dias do valor de 100%. Que não seria devido ao empregado. Essa diferença, né, se foi paga ao empregado, como que funciona? Pode ser feito um depósito através de uma guia GRU dessa diferença. Aí o RH da empresa, o contador vai fazer esse cálculo dessa diferença para que você possa, né, orientar o empregado, né, a devolver esse valor.
Se não devolver, quem paga é a empresa. Então, a necessidade de notificação é muito importante para barrar esse pagamento que seja feito de forma errada, ou seja feito a maior, ou seja feito indevidamente. Porque se é cancelado, por exemplo, amanhã a empresa voltou a funcionar, vai cancelar totalmente o acordo de suspensão, o acordo de redução de carga e salário. Então, é importante que tenha essa comunicação prévia. Então, é importante dar uma lida nesses dispositivos para tirar algumas dúvidas e entender que, na maioria das vezes, a gente vai se deparar com algo inédito, porque é uma situação excepcional. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial. Todos tiveram que se adaptar. O jurídico, o administrativo, o pessoal do TI, todo mundo que envolve toda essa engrenagem de alteração de regras, de adaptação de regras, de flexibilização de relacionamentos aí trabalhistas e outras esferas da área jurídica também, ou das áreas interpessoais, nós estamos nos adaptando. E por ser uma adaptação um pouco brusca, vai surgir dúvidas no meio do caminho, normal. Então, podemos alterar, podemos retificar, podemos prorrogar, pode excluir o acordo. Olha, na realidade, nós não, o sistema ele não tem uma opção para que venha a excluir. O que poderia ser feito juridicamente seria, na realidade, um distrato daquele acordo, né? Seria para formalmente ser feito o distrato daquilo. Ah, mas já informamos ao Ministério da Economia e tudo mais. Olha, fizemos num dia, no outro nos arrependemos por uma causa superveniente, algo que aconteceu dentro da empresa. Então, não existe uma possibilidade dentro do sistema do Ministério da Economia, do empregador web, para você fazer isso. O que você pode fazer é fazer um distrato daquele pacto, daquele acordo individual e pedir para que, caso o empregado receba esse valor, você depositar o valor todo através de uma GRU, para que não tenha um pagamento indevido. Esse pagamento indevido, a maior, ou, por exemplo, foi a suspensão, cancelou, voltou a trabalhar. Então, ela recebeu 30 dias indevidamente. 100% do que ela iria receber. Esse valor, ele é devido ao erário, então ele tem que ser devolvido ao poder público através de uma guia GRU de depósito. E aí tem lá as especificações na hora de fazer de forma prática. Mas o importante é que o empregador esteja atento a tudo isso. Ah, mas o empregado recebeu a mais, é o problema dele. Não, é problema seu, porque quem paga a conta no final vai ser a empresa. Então, a empresa tem que estar atento às datas de comunicação, principalmente essa data para retificação de 2 dias, tem que comunicar ao Ministério da Economia, tá bom? Engraçado que, interessante, que essa portaria, ela fala também de admissões recentes, então ela coloca um limite nisso, né? Então diz que vai ter direito ao benefício emergencial aquele que foi admitido até o dia 1º de abril. Então, como eu te falei, não existe prazo para que você venha fazer, né, pela primeira vez esse acordo de suspensão ou redução de carga e salário, mas ficar atento a isso. Ah, mas é um empregado recente, será que eu posso fazer isso? Se ele foi admitido até o dia 1º de abril, pode. Ele também tem que ser lançado no e-social até o dia 2 de abril de 2020. E aí ele começa a repetir de novo a questão dos aposentados, né? Então, por exemplo, durante o acordo individual, vamos hipotetizar, ele começou a receber aposentadoria. E tudo isso tem que ser informado, porque o empregado em gozo de aposentadoria, ele não pode receber o benefício emergencial. Então, qual que é o prazo, né? Muita gente perguntou, minha empresa me suspendeu, eu tô em casa, não tô sem receber nada, será que eu vou receber mesmo isso? 30 dias. 30 dias do início da suspensão ou da redução de carga e salário, tá? Então, 30 dias é o prazo para recebimento.
Outras dúvidas eu vou trazendo em outros vídeos, e se você tiver alguma sugestão de dúvida, alguma sugestão que você queira colocar, ou alguma coisa que você entenda de forma diferente, pode me chamar no direct, pode mandar mensagem e a gente discute. Gosto bastante de debater sobre isso, estou aberta a tirar dúvidas, principalmente naquilo que gosto muito de fazer, que é a área jurídica, tá bom? Obrigada!